queridos ouvintes, vamos continuar meditando, conhecendo a vida de São José, revelada por Jesus à freira beneditina Maria Cecília Baige. Na época da Páscoa, juntamente com seus pais, habitualmente se dirigia São José a Jerusalém, e muito se alegrava com a proximidade dessas solenidades. Orientado pelo anjo, ele se preparava para elas com jejuns e orações. Uma vez no templo, orava ajoelhado e assim permanecia, imobilizado durante muitas horas. E todos se admiravam, em virtude de sua pouca idade. Nessas ocasiões, recebia muitos conhecimentos e iluminações de Deus, quando então, contemplando a beleza da celestial Jerusalém, pedia fervorosamente a Deus para que enviasse logo o Messias, a fim de que todas as pessoas pudessem participar das alegrias eternas através dele. A Deus agradavam sobremaneira essas suas preces. Seu pai Jacó fazia grandes donativos ao templo e depositava as quantias respectivas nas mãos de seu filho para que ele as entregasse como sacrifício familiar. Ele agia dessa forma por saber como José se comprazia com isso. E a alegria de José era ainda maior do que a das pessoas que recebiam os donativos, pois ele o fazia com grande ternura e puríssimas intenções, dando-se assim nova e completamente a Deus. José teria gostado muito de permanecer em caráter permanente naquela cidade, pois assim poderia frequentar mais assiduamente o templo. Seus pais, conhecedores desse fato, permaneciam na cidade mais demoradamente do que o habitual, períodos esses em que seu filho não saía do templo, a não ser para alimentar-se e dormir. No tempo que lhe restava, ficava no templo a rezar e suplicar ao seu Deus para que lhe concedesse as graças solicitadas. Numa dessas ocasiões, prometeu que, uma vez mortos seus genitores, moraria para sempre em Jerusalém para frequentar o templo com continuidade, local pelo qual tinha especial afeição. Deus, comprazendo-se com a promessa, concedeu-lhe essa graça no momento adequado para ela. Durante todo o tempo em que seus pais permaneceram na cidade, José jamais foi visto a perambular por ela, à procura de novidades e curiosidades, como seria de esperar-se em sua idade. Saía sozinho, honrava e respeitava sobremaneira os sacerdotes do templo, obsequiando-os de todas as maneiras que podia. Por esse motivo, era muito estimado por eles, em função de sua esplêndida índole e também pelas esmolas que praticava. Esses fatos, porém, jamais o influenciaram no mau sentido, e ele permanecia sempre solícito ao seu Deus, na permanente tentativa de lhe proporcionar alegrias e agrados. Certo dia, quando orava entre muitas outras pessoas, com um ardor inusitado, ouviu interiormente a voz de Deus, que lhe dizia o quanto lhe agradavam as suas preces e que ele iria atender a todos os seus pedidos em breve, assegurando-lhe também o grande amor que tinha por ele. Foi tal a alegria de José com essas revelações que permaneceu em estado de êxtase, imóvel e profundamente concentrado por várias horas, tempo no qual usufruiu da doçura e suavidade de seu espírito em Deus.
Era tão grande o seu entusiasmo que seu amor se inflamou e cresceu ainda mais. Não desejava outra coisa que não fosse o seu Deus e suas divinas perfeições. Desejava ardentemente encontrar alguma companhia, também muito fiel, com a qual pudesse conversar sobre essas grandezas e perfeições de Deus. Mas, sabendo que tal amizade não se encontrava disponível, satisfazia-se com rezar para Deus para que ele lhe enviasse alguém nesse sentido. Certa ocasião, encontrando-se ele em meio a esse tipo de súplicas, ouviu outra vez aquela voz interior de Deus comunicando sua disposição em atender aquele seu pedido, porém em forma ainda muito mais ampla do que a solicitada. De fato, Deus cumpriu essa promessa, embora sem manifestar-se a respeito, concedendo-lhe a imensa graça de poder privar com o Verbo encarnado e sua puríssima mãe. Sem dúvida alguma, graça muito maior do que a que José lhe solicitara. O santo se alegrou muito com a promessa feita por Deus, aguardando ansiosamente o seu cumprimento e pedindo sempre pela sua concretização. Sabedor de como Deus o favorecia, era imensamente grato pelos benefícios que obtinha e se oferecia a ele de forma completa e total, sem quaisquer reservas. Retornando a Nazaré, José não falava de outra coisa que não fosse da magnificância do templo e da felicidade de todas as pessoas que o visitavam. Seus pensamentos estavam sempre junto a Deus, e ele mencionava Jerusalém com as seguintes palavras: já sentimos imensa alegria só pelo fato de estarmos em Jerusalém. Que dirá a satisfação que temos se habitássemos a própria casa de Deus? E quanto magnificante não será esse lugar? Ah, rezemos ao Senhor, para que Ele nos envie logo o Messias prometido, e assim nos tornaremos dignos de lá também poder habitar após a nossa morte. Essas palavras eram ditas para seus pais, e com tal elevação de espírito e ardor, que eles também se sentiam possuídos de grande ansiedade e desejo em termos da vinda do Messias, e também se aplicavam intensamente em orações nesse sentido. Tais afirmações não eram feitas somente aos seus pais e para os serviçais da casa, mas também para todas as pessoas que José encontrasse, às quais também transmitia aquela sua viva vontade quanto à vinda do Messias. José lhes dizia: rezai permanentemente, para que Deus se digne a reduzir o tempo de espera de suas promessas. Benditos seremos nós, quando obtivermos a graça de ver o Messias entre nós. Oh, que felizes seremos então! Oh, como eu desejaria poder oferecer-lhe tudo, servi-lo e honrá-lo. Em determinadas ocasiões, sua mãe Raquel lhe perguntava: que farias, meu filho, se tivesses a felicidade de ver o Messias com teus próprios olhos? José, elevando suas mãos para o alto, respondia: que faria eu? Eu me daria totalmente a ele e me ofereceria para servi-lo para sempre e não o deixaria jamais. Raquel então replicava: e não sabes então que a virtude significa muitos sacrifícios? José respondia: não somente farei muitos sacrifícios voluntariamente para poder servir a ele, como também me considerarei feliz em fazê-los por toda a minha vida. E a sua mãe objetava: quem poderá garantir que o Messias gostaria de ter-te a seu serviço? José dizia então: é bem verdadeiro que disso eu não seria digno, mas tanto eu rezarei que ele, movido por sua infinita piedade, acabará por aceitar meus serviços e minhas devoções, mesmo porque,
sendo Deus infinitamente bom, o prometido Messias também o será. Além disso, Deus se compraz com nossas súplicas e preces ao Messias, e também agradarão os meus serviços. Deus se compraz com nossas súplicas e preces, e ao Messias também agradarão os meus serviços. E Raquel o confortava: pois bem, meu filho, segue com tuas orações e súplicas, para que o Senhor se digne a enviar rapidamente o Messias. Espero que ele acolha teus desejos e ouça tuas súplicas. E José, erguendo as mãos para o alto, exclamava: ó, que isso venha a ser do agrado do meu Deus. Quem poderia ficar mais contente do que eu? José é tentado e atormentado pelo demônio, sua grande paciência e firmeza. O demônio fervia em seu ódio quando observava as admiráveis virtudes de José, nele resplandecentes, que serviam de exemplo para todas as outras pessoas e as animavam a praticá-las também. Por esses motivos, ele, tomado de grande furor contra o santo jovem, e não sabendo como fazê-lo incidir em atos de ira e de revolta, e ainda mais, para afastá-lo de sua fervorosa ação a serviço de Deus, passou a instigar alguns malfeitores e a insuflar em seus corações grande aversão por José, e até mesmo ódio por ele, pois a santificada orientação de vida do santo provocava nessas pessoas sentimentos de vergonha e censura. Por isso, elas concordaram em que, quando o encontrassem, iriam molestá-lo, desprezá-lo e dizer-lhe palavras injuriosas, decisões essas que de fato acabaram por cumprir. Quando tais jovens encontravam José e esses delinquentes iam até mesmo ao seu encalço, o escarneciam e troçavam dele. Estando sozinho, o santo inclinava sua cabeça e, voltando seu coração para Deus, rezava para que aqueles indivíduos tivessem consciência dos erros que praticavam. Eles então, vendo que José não tomava conhecimento de suas ofensas, maltratavam-no ainda mais com palavras como burro, idiota, covarde, dizendo ser ele tão estúpido que nem mesmo falar sabia. José seguia seu caminho, tentando mostrar-se tranquilo, e os maus indivíduos o seguiam, alardeando atrevimentos, e lhe diziam continuamente grosserias e ofensas. José se via então muito confuso e perplexo, sem saber se deveria responder-lhes à altura para que se calassem, ou se deveria manter-se em silêncio e sofrer com paciência. Obviamente, decidiu-se pela última alternativa, pois assim estaria agradando a Deus. Decidiu-se pelo sofrimento, até mesmo com alegria, sem dizer qualquer palavra. Sua atitude confundiu sobremaneira seus perseguidores, que se envergonhavam, tendo assim o demônio sido derrotado mais uma vez. Mas os jovens delinquentes não se reconheceram satisfeitos, e em outras ocasiões voltaram a maltratar José, até que, cansados de tanto ofendê-lo, finalmente acabaram por deixá-lo em paz. Mas as perseguições duraram muito tempo, e José, ao deixar sua casa para executar alguma tarefa solicitada por seus pais,
ia preparado para sofrer as agruras de outros encontros com os malfeitores. Todavia, jamais se queixou com quem quer que fosse, nem mesmo com seus pais, mantendo-se calmo e jovial. Entretanto, seu pai Jacó foi informado dessas perseguições e conversou com ele sobre isso para saber se deveria tomar qualquer providência a respeito. Com toda serenidade, José lhe respondeu que seria melhor deixar as coisas como estavam, pois estava certo de que, sofrendo com paciência, estava agradando ao seu Deus. E acrescentou: Sabeis, meu pai, quantos nossos patriarcas e profetas sofreram voluntariamente muitas injúrias e ofensas, e como sofreu Davi por ter sido injuriado e perseguido. Sabemos também que todos eles eram muito favorecidos pelo nosso Deus. Por tais motivos, é preciso que os imitemos, já que o Senhor nos dá ocasiões para isso. Jacó ficou verdadeiramente edificado com tais palavras e deixou que seu filho agisse segundo o seu próprio julgamento e que sofresse sem quaisquer ressentimentos, como fazia. O demônio, vendo que nada conseguia com aquele jovem santificado e que acabava sempre por ser derrotado por ele, resolveu tentar outras formas de perturbar sua paz e seu paciente equilíbrio. Para tanto, passou a instigar uma mulher de vida irregular, que não via José com bons olhos, para que encontrasse sua mãe e dele lhe falasse mal, como sendo ele objeto de censura por parte de todas as pessoas, de que não servia para coisa alguma e que com o tempo terminaria por gastar tudo que eles possuíam nas grandes esmolas que fazia a todos os que as pediam. E dizia que aquela turba que o perseguia continuamente era constituída de pobres, que, sabedores desse fato, o perseguiam quando ele deixava a casa. Raquel, embora mulher de sabedoria e prudência, plena conhecedora do temperamento de seu filho, tanto e tão continuamente ouviu essas coisas daquela mulher, que assim agia com permissão divina, que acabou por deixar-se influenciar e fazer ásperas reprimendas a José. Ele, embora conhecedor da origem daquelas intrigas, jamais se queixou e aguentou tudo com grande paciência e com resignação, sem quaisquer ressentimentos. Somente em uma ocasião, ele respondeu para sua mãe e lhe disse com muita humildade que ela deveria informar-se corretamente sobre o que lhe era dito, pois assim saberia que se tratavam de inverdades instigadas pelo demônio com a finalidade de inquietá-la e conturbar a paz familiar. Raquel aceitou as suas palavras e acabou por certificar-se da fraude tentada pelo demônio e expulsou de sua casa aquela perigosa mulher que tentava introduzir a discórdia entre ela e seu filho. Satanás, embora confuso e desapontado, não desistia de sua empresa e procurava algum novo estratagema para desequilibrar e perturbar José. Com a devida permissão divina, passou a molestá-lo novamente, desta vez com insinuações que envolviam a vida irrepreensível e pura que ele levava, tanto aos olhos de Deus como ao das pessoas em geral. O santo se horrorizava com tais insinuações e se consolava humildemente em Deus, considerando-se um miserável pecador e dizendo: sou uma criatura miserável e muito indigna. Amemos ao nosso Deus, pois Ele é digno de nosso amor. É perfeitíssimo em todas as suas ações e é digno de ser muito amado e exaltado.
demônio tentou José de todas as formas possíveis e imagináveis. Somente contra sua grande pureza nada lhe foi permitido, fato que o irritava profundamente e fazia com que procurasse alguma forma de fazer com que José proferisse alguma palavra que contrariasse essa sua nobre virtude de pureza. Todavia, sendo o santo muito inocente e muito simples, jamais lançou essa palavra. Mas, em meio a esses conflitos e tentações, e também a insinuações referentes à sua humildade, rezava mais fervorosamente ainda no sentido de que Deus o ajudasse a manter sua castidade. Mais uma vez, em seu sono, o anjo lhe disse que acompanhasse essas suas orações também com jejuns e a submeter seu corpo a esses sofrimentos, orientação essa que ele seguia à risca e contra a qual nunca se rebelou. Desta forma, o demônio foi novamente derrotado e José foi o vitorioso. Aquele, embora desistisse temporariamente de perturbá-lo, jamais deixou de molestá-lo periodicamente com suas fraudes e armadilhas. A vida retirada e solitária levada pelo santo era censurada e criticada por muitas pessoas. Muitas vezes, jovens de sua idade o procuravam em casa para levá-lo a diversões naturais da situação. Ele então, com toda a delicadeza, recusava seus convites e lhes dizia que sua maior diversão estava em ler e estudar as Sagradas Escrituras, assim como a vida dos patriarcas e profetas, para que pudesse imitá-los em suas virtudes, pois através delas se haviam feito amados e favorecidos por Deus e também muito agraciados por Ele. E José os exortava para que agissem da mesma forma. Não faltaram aqueles que vieram a seguir seus conselhos e procuravam também imitá-lo, pois lhes falava com tanta graça e delicadeza que suas palavras lhes iam direto ao coração. Depois de ter dado conselhos tão saudáveis, José se retirava para rezar novamente por todos aqueles que não atendiam às suas orientações, no sentido de que Deus os ajudasse e lhes concedesse a graça de fazê-lo no futuro. O Senhor o atendia nessas preces e o santificado jovem se alegrava sobremaneira ao saber que eles passavam a colocar em prática os conselhos que lhes dera, e disso ele agradecia a Deus. Entretanto, também não faltaram os que o censuravam e que viam suas orientações de forma errada. José tomava para si a culpa desse fato, dizendo que, sendo pecador, não merecia atenção e crédito para ser ouvido por eles. Retirava-se em lágrimas e orava a Deus para que empregasse sua misericórdia com os que tripudiavam sobre seus conselhos e para que ele não levasse em conta as suas muitas culpas, mas tão somente o mérito que ele tinha em amá-lo e servi-lo com toda fidelidade. Pedia também que ele iluminasse aquelas pessoas e fizesse com que elas conhecessem as verdades de suas manifestações. Deus muito se comprazia com tudo isso e não permitia que essas súplicas fossem feitas em vão. Fato esse que animava José a novas exortações, muitas vezes rigorosamente seguidas por outras pessoas, do que ele muito rendia agradecimentos ao Senhor.
José como defensor e protetor dos moribundos. Entre as muitas graças que Deus concedeu a José, uma das mais singulares foi a que se refere aos desafortunados moribundos e agonizantes. O santo demonstrava uma tal compaixão por esses infelizes e deles não se afastava por saber dos grandes perigos a que estavam sujeitos nos últimos instantes de suas vidas, quando o demônio tudo faz para ganhá-los e conduzi-los ao sofrimento eterno. O anjo avisou José em seu sono sobre esses perigos todos que ameaçavam os agonizantes e sobre a necessidade que eles apresentam em ser auxiliados e amparados nesses seus últimos conflitos na vida. À medida que José conjeturava sobre esse aviso, Deus introduzia em seu coração um grande compadecimento e uma imensa caridade para com as pessoas nesse estado. Havendo Deus destinado o santo como defensor e protetor dos agonizantes, desejou que ele exercesse tais funções, inclusive durante sua vida terrena, com o máximo de amor e caridade para com eles, tão infelizes, fazendo com que José entendesse muito bem as necessidades das pessoas em seus últimos instantes de vida, dos quais, entretanto, dependeria uma eternidade de felicidade infinita ou de eternas misérias e amarguras. Esses motivos o levaram a ter imenso desejo em ajudar os moribundos, e ele se utilizava de tudo o que conhecia no atendimento dessas pessoas em agonia. Permanecia durante horas ajoelhado junto a elas, suplicando para que Deus lhes concedesse passagem amena e feliz desta vida para outra, e para que elas repousassem então serenamente no seio de Abraão. O santo não sossegava ou descansava ao saber que alguém se encontrava em tal estado, e se aplicava em suas súplicas para que Deus atendesse às suas necessidades naqueles difíceis momentos. Estando por acaso presente, não se afastava até que aquelas pessoas chegassem ao fim de sua vida, animando-as sempre para que confiassem na misericórdia divina e resistissem às tentações do demônio. E os que iam morrer se sentiam extraordinariamente confortados e consolados com aquela assistência que o santo lhes dava, fazendo com que fossem significativamente diminuídas as forças do mal através de todas as preces que realizava. Deus concedeu a José a graça de que as pessoas que ele confortasse nesse estado não morreriam por completo, mas sim seriam endereçadas em parte para o limbo, em parte para o purgatório. José estava ciente desse fato e muito se alegrava com isso, agradecendo ao Senhor essa tão grande concessão. O demônio se enfurecia sobremaneira, vendo essa tão grande caridade exercida por José para com aquelas pessoas. Certa noite, entre as muitas que ele havia passado junto à cabeceira de doentes, o demônio lhe apareceu com aspecto horrível e aterrorizante, e o ameaçou para que ele desistisse de seus intentos e daquela sua assistência aos agonizantes. José, intimidado com aquele horroroso acontecimento, recorreu a Deus solicitando sua ajuda. Isso fez com que o demônio desaparecesse. O santo permaneceu em preces, durante as quais ouviu a voz do Senhor, que o animava a não temer e a prosseguir na caridade que fazia com aqueles pelos quais tinha tão grande compaixão. Animado por essa voz interior, o santo desenvolveu ainda mais esse seu sentimento caritativo e continuou a ajudar aquelas pessoas por meio de fervorosas orações. E se sentiam muito felizes e confortados aqueles aos quais era permitida a presença de José por ocasião de suas mortes. Felizes, pois se libertavam dos assaltos de Satanás, e suas almas eram enviadas para bons lugares através das muitas preces do santificado José.
Entretanto, em razão também dessas suas obras piedosas, o santo passou por inúmeros aborrecimentos e perseguições por parte de pessoas instigadas pelo demônio. Todavia, ele jamais desistiu dessas práticas, que muito compraziam a Deus e que tantos auxílios levavam ao seu próximo, sendo que seu anjo frequentemente lhe falava a esse respeito. Em uma das muitas aflições de José, em razão dessas perseguições que lhe eram feitas, o anjo lhe falou mais uma vez durante seu sono e lhe disse que da parte de Deus ele deveria dar continuidade a praticar esses atos caritativos, mesmo porque o Senhor prometia conceder-lhe uma extraordinária graça por ocasião de sua morte. Embora não lhe tivesse sido dito qual fosse essa graça tão especial, o fato é que foi realmente extraordinária, pois a José foi permitido morrer no convívio de Jesus e Maria em meio à sua amorosa assistência. Embora o santo não soubesse do que se tratava, muito se animou com o aviso do anjo e continuou praticando aquelas ações, delas jamais desistindo, mesmo quando perturbado por alguma ação do demônio que muito se esforçava em prejudicá-lo. No entanto, jamais o conseguiu, pois o santificado jovem era animado e fortalecido pela graça divina. E como essa ação agradasse muito a Deus, José se empenhava todo e não permitia a pessoa alguma que o desviasse daquela sua obra, executada que era para a glorificação de Deus e para o bem de seu próximo. Algumas vezes acontecia que o anjo avisava da necessidade de algum moribundo em termos de suas preces, e ele então se ajoelhava e orava, pedindo a Deus que socorresse aquele pobre agonizante, e não cessava de rezar até que não se certificasse de que ele daria essa ajuda pedida. Muitas vezes o anjo advertia sobre o elevado número de pessoas que morriam por toda a eternidade, e isso o entristecia muito, a ponto de passar aquele dia inteiro chorando amargamente, sofrendo por não estar presente à morte de todas as pessoas e por não poder então ajudá-las. Nessas ocasiões, voltava-se para Deus e lhe suplicava que enviasse logo o prometido Messias para que ele livrasse a todos da escravidão de Satanás e que resgatasse todas as pessoas por meio da redenção. Quando assim aflito e perturbado, seus pais lhe perguntavam quais as causas de suas aflições. Ele lhes respondia franca e humildemente: choro pela irreparável perda de tantas almas que foram criadas por Deus para que ele as conduzisse ao eterno repouso. Todavia, elas, por suas próprias culpas, acabam por perder-se. Satanás tem um grande domínio sobre os homens, e por isso devemos rezar muito para que ele tire o demônio do seu domínio, para que todas as almas fiquem libertadas da tirania daquele feroz dragão. Tais palavras eram ditas com o máximo de sentimentos e compaixão, e seus pais acabavam por chorar juntamente com ele, suplicando também para que Deus enviasse logo o prometido Messias. José frequentemente pedia a Deus pela saúde dos pecadores obstinados à beira da perdição, solicitando que ele lhes restituísse a perdida saúde para que pudessem ser perdoados de seus pecados e fossem então salvos. Para obter essa tão grande graça, José passava dias inteiros em orações, muitas vezes acompanhadas de prolongados jejuns, e raramente acontecia que o santificado jovem não fosse atendido, sendo tudo realizado de forma oculta
para que aquelas pessoas de nada ficassem sabendo, unicamente através da manifestação de Deus. O Senhor muito se comprazia com tais orações e pedidos de José, e com a grande caridade que ele tinha pelos moribundos. Deus não deixava de atendê-lo e de confortá-lo, através da alegria divina, fazendo com que seu espírito usufruísse de grande doçura, a ponto de repetir o que havia dito o rei Davi: minha carne e meu coração podem desaparecer. Deus é uma rocha dentro de mim e é minha felicidade eterna. O santo, com plena alegria, realizava jejuns prolongados, porém completamente saciado com o Espírito de Deus, de cujo amor José cresce em amor a Deus e em sabedoria. À medida que José avançava em anos, também crescia de forma admirável na prática das virtudes e em amor por Deus, e também avançava muito em seus estudos das Escrituras, especialmente dos Salmos de Davi, cuja maioria havia memorizado e repetia constantemente. O santo se manteve dentro desse sistema de vida até seus 15 anos, conservando sempre sua candura e sua inocência, sem causar qualquer desgosto a Deus, não somente quanto a culpas graves, mas até quanto às mais leves. Aplicava seus esforços no sentido de evitar quaisquer tipos de pecados, e mantendo sempre em mente a advertência do Espírito Santo de que os que descuidam das pequenas culpas acabam por incidir também nas grandes, José tomava muito cuidado de si mesmo em tudo que pensava, falava e fazia. Por isso, muito se preocupava com as ocorrências ligeiras, cuidando com o maior rigor de seus sentidos e sentimentos, em especial de seu olhar, jamais fitando diretamente nos olhos a pessoa alguma, em particular do sexo oposto, pois era de seu conhecimento que Davi, entre muitos outros, tinha sido castigado por sua curiosidade quanto a coisas e acontecimentos dos quais é necessário fugir-se. E quanto mais José reprimia seus sentimentos, mantendo assim intacta a sua fidelidade a Deus, tanto mais ele o agraciava e tanto mais ele o amava, objeto de seu amor, objeto único de seu amor e de suas preces. Em determinadas ocasiões, quando sentia algum desejo de olhar para algo que o agradava, mas que poderia depois causar-lhe alguma sensação de culpa, elevava rapidamente seus olhos para o alto e se deliciava contemplando as belezas criadas por Deus, e era assim tomado de grande sentimento de alegria. Praticava constantemente tais exercícios e assim reduzia seu gosto por quaisquer coisas materiais, aumentando sempre seu amor a Deus e seu prazer em relacionar-se apenas com Ele. José estava bem ciente do quanto seus pais o amavam e temia que esse amor pudesse influenciar os sentimentos deles por Deus, e ao apresentar-se alguma ocasião para tanto, ele lhes dizia manter-se atentos nesse sentido, pois todo o amor deles devia ser endereçado a Deus, e que ele muito se comprazia com isso. E sendo o Senhor muito sensível, poderia desgostar-se, pois a Ele as pessoas devem amar sobre todas as coisas e com todo o seu coração. Essas palavras de fato influenciavam sobremaneira seus pais, que então
procuravam moderar seu amor por seu filho, dedicando-o todo ao Senhor. José muito se alegrava com essa atitude de seus genitores e agradecia a Deus que lhe concedia a graça de ter seus conselhos aceitos por sua mãe e seu pai. Através de seus estudos, o santo tentava tornar-se virtuoso e culto. Embora fosse bastante versado na lei, jamais polemizava com quem quer que fosse. Por tal motivo, alguns chegavam até mesmo a achá-lo pouco dotado nesse aspecto. Entretanto, ele não se abalava e até mesmo apreciava ser desprezado por aquelas pessoas. Não queria também envolver-se com fatos que se desenrolavam na cidade, pouco afeito a novidades, pois achava que essas ocorrências iriam perturbar sua dedicação a Deus e aos seus estudos. Por esses motivos, tais fatos não eram comentados em sua casa quando ele se encontrasse presente. O santo vivia assim, muito retraído, sem permitir qualquer satisfação aos seus sentidos, pois isso de alguma forma o tornaria menos considerado por Deus. José praticava todas essas virtudes por iluminação divina durante suas orações, ocasiões em que Deus lhe transmitia com muita clareza quais as ações que o agradariam. Como Deus o havia dotado de admirável poder de consolação dos aflitos, José muito se exercitava nesse sentido. Encontrando pessoas aflitas e com problemas, ele as consolava com palavras amáveis e com tal habilidade que a elas nada mais restava que não fosse se alegrarem, mesmo em suas aflições. O santo rezava fervorosamente para que Deus levasse algum consolo para eles. Por toda a região correu a notícia de que aquele santificado jovem, tão delicado e amável, consolava e confortava os angustiados, e as pessoas então se dirigiam para sua casa em busca de suas palavras consoladoras. Ele as tratava com grande gentileza e carinho e as animava para que enfrentassem aqueles sofrimentos, que se recolhessem em Deus, que lhes traria todos os confortos e benefícios, pois somente Ele lhes poderia proporcionar essas graças. Exortava-as para que suplicassem ao Senhor pela vinda rápida do Messias, conforme prometido na lei, pois ele seria um motivo de consolação para todos. Estando uma pessoa sem ter algo com que se alimentar, recorria a José com confiança, em razão de seu grande sentimento de caridade. O jovem, com grande humildade, pedia então para seus pais que atendessem aqueles pedidos, no que o atendiam, dado o grande amor que lhe tinham. E seu pai sempre lhe dava dinheiro para que ele socorresse os mais necessitados com suas próprias mãos. E ele o fazia com grande satisfação, dizendo para aqueles: deveis ser reconhecidos a Deus, pois Ele dá a mim para que eu vos dê. E nós todos devemos ser gratos por todos esses benefícios. Dessa forma, ele ganhava grande estima de todos, pois dizia ser ele também pobre e favorecido pelo Senhor, maneira que usava para que todos se sentissem reconhecidos a Deus e que a Ele dessem a merecida glória e seus agradecimentos. José era assim muito amado por todas as pessoas as quais beneficiava, e elas o louvavam por toda a cidade. O fato acabou por provocar inevitáveis invejas em algumas pessoas de má formação, que afirmavam estar ele fazendo aquelas benemerências somente para ser louvado e estimado. Satanás, naturalmente, disso se utilizava para tentar colocar em descrédito as virtudes mostradas por José. Sabendo de tais ocorrências, o jovem se mostrou alegre em ser assim vilipendiado
e que dele falassem mal, pois que a ele somente preocupavam as ofensas feitas a Deus. E ele suplicava para que o Senhor as iluminasse e rezava muito por elas. Encontrando-as casualmente, mostrava-se sempre muito amável e gentil, e quando tinha ocasião de poder falar com elas, dizia: tomai cuidado para não ofender a Deus. A mim pouco importa se me ofendeis pessoalmente. E aconteceu que muitos dos que o ofendiam passaram a admirá-lo e a mostrar afeição por ele, em razão da candura de suas palavras e da maneira gentil de tratá-los. Eles passaram a reconhecer as virtudes daquele jovem que a todos se dirigia com respeito e humildade, e que fazia com que até aqueles mais duros se acalmassem com suas palavras e maneiras tão suaves. E todos podiam observar claramente como ele tratava com Deus em suas preces e como seu espírito estava pleno de graça. O santo foi ainda agraciado com grande fé e jamais duvidou das promessas que lhe haviam sido feitas por Deus em seu sono através do anjo. Embora tais promessas fossem adiadas, ele jamais teve dúvidas e permaneceu sempre constante naquela sua fé, pois sabia que elas seriam cumpridas, e imitava o patriarca Abraão nesse sentido. As palavras que lhe eram ditas pelo anjo eram tomadas como absolutamente verdadeiras, e ele aguardava pacientemente o cumprimento daquelas promessas, rezando a Deus para que o alegrasse e lhe concedesse tudo que o anjo lhe havia prometido. Dessa forma, José progredia a largos passos na estrada dos preceitos divinos, para a alegria de Deus, que, desejando testar sua fidelidade, decidiu cancelar a ajuda especial que ele tinha do anjo, a quem ele não mais ouvia, fato esse que levou o santo a grandes aflições. Mesmo assim, ele não deixou de exercitar sua piedade, aumentou suas preces e jejuns e as contínuas súplicas a Deus, tomado de grande temor em ter talvez o desagradado. Passava noites inteiras em orações, pedindo ao Senhor que manifestasse, através do anjo, quais os motivos de seu abandono e do seu desprazer, para que ele fizesse as necessárias penitências, pois não conhecia em si próprio motivos que o desabonassem e que pudessem tê-lo afastado dele. Assim, permaneceu por alguns meses, sofrendo muito, mas sempre com a certeza de que Deus não o abandonaria em tão grande aflição. Quanto mais marginalizado se sentia, tanto maior eram seus sentimentos de fé e confiança em Deus, e mais se recolhia em preces e amor por ele. Dizia ser merecido aquele seu castigo, pois havia correspondido mal às expectativas do Senhor e muito o havia ofendido, e se humilhava reconhecendo-se pecador. E Deus teve por bem permitir que o demônio o tentasse muito durante tal período. José, porém, permaneceu sempre muito forte e muito confiante na imensa bondade de seu Deus. Passando assim por tantos sofrimentos com paciência e resignação, e havendo vencido todas as tentações que o demônio lhe proporcionava, mostrando-se fiel ao seu Senhor, teve ele então compaixão e decidiu confortá-lo e dar-lhe a devida retribuição por sua grande fé. Estando José a orar determinada noite, em solidão e aflito, ouviu a voz interior de Deus, no sentido de que ele o amava e que não o havia verdadeiramente abandonado,
mas sim estado sempre atento às suas necessidades. O santo se sentiu então imensamente alegrado pela voz que ouvia novamente, doce e suave, e sua mente foi profundamente iluminada. E ele louvou ao seu Deus pelo consolo que lhe havia proporcionado ao restituir-lhe seu original estado de graça. Passou algum tempo nesses colóquios com o Senhor e em seguida repousou calmamente. Durante seu sono, o anjo lhe falou outra vez e lhe disse que Deus muito se alegrara com suas demonstrações de fé e decidida resistência às tentações do demônio. Que o Senhor havia desejado testar sua fidelidade e seu amor, e não o havia punido como ele pensara, por qualquer ato seu que o houvesse desgostado. Foi grande o contentamento de José, e ele pediu ao anjo para que agradecesse a Deus por ele, pois não seria capaz de fazê-lo convenientemente, no que o anjo o atendeu de imediato. Tendo assim o santo jovem retornado à sua alegria espiritual e tranquilidade, em razão de contar outra vez com a iluminação divina, não se cansou de louvar e agradecer a bondade de Deus e louvações à sua divina grandeza e perfeição, e crescendo ainda mais seu amor por ele. A chama que tinha em seu coração podia ser mesmo vista em sua fisionomia, rosada, com olhos cintilantes, fato que maravilhava a todos os que o viam, e muito mais aos seus pais, que muito alegres e satisfeitos com a oportunidade que Deus lhes concedera em serem pais de um filho tão extraordinário. No dia do nascimento da Santíssima Virgem Maria, destinada por Deus para ser a futura mãe do Verbo Divino e também esposa castíssima de José, o anjo lhe falou novamente durante seu sono para que agradecesse esse favor tão especial que Deus fazia para o mundo todo e muito particularmente a ele próprio. No entanto, o anjo não lhe explicou claramente qual seria essa tão grande graça que o Senhor lhe concedia, nem ele tentou qualquer investigação nesse sentido. Apenas colocou-se imediatamente em orações e agradecimentos por aquele benefício que o Senhor fazia para a humanidade e para ele mesmo, agindo assim em conformidade com as instruções que recebera do anjo. Com esse ato de gratidão, foi tomado de grande alegria e de um maravilhoso estado de êxtase, no qual lhe foram revelados muitos dos mistérios envolvidos com a vinda do Messias prometido e sua divina mãe. Além de muito contente, ele ficou ainda mais ansioso pela chegada do Messias e reforçou suas súplicas com maior frequência. Dessa forma, deu alegrias ainda maiores ao Senhor, que muito se comprazia com todos esses atos destinados a pedir-lhe que enviasse depressa o prometido da lei, e nesse sentido, José atendia plenamente a todos os seus desejos. De José, grandes provações. Quando o santo tinha 18 anos, o Senhor teve por bem levar seus pais deste mundo. Sua mãe Raquel, após longo período de penosa enfermidade, adoeceu gravemente e morreu. Com tal enfermidade, Deus tencionava fazer com que ela se penitenciasse de suas faltas,
para então enviá-la ao local dos justos, qual seja o limbo. Essa graça lhe foi concedida pelas contínuas súplicas de José por ela, para que o Senhor enviasse ambos os seus pais para o merecido repouso no seio de Abraão. Foram de fato admiráveis a assistência e o carinho dispensados por José à sua mãe nessa ocasião, confortando-a continuamente em seus sofrimentos e dores e pedindo fervorosamente ao Senhor que concedesse a ela a grande paciência que se tornava necessária ao enfrentar sua penosa doença. O santo passava noites inteiras em assisti-la e em orar por ela. Não abandonou por um momento sequer, em virtude de sua gratidão, e jamais deixou de assisti-la e de mostrar seu grande amor filial. Esses fatos eram de grande consolação para Raquel, e ela também pedia muito a Deus para que cobrisse seu filho com suas bênçãos. Chegados os últimos instantes de vida de sua mãe, José se ajoelhou diante dela e lhe pediu para que a abençoasse e o perdoasse de todos os desgostos que por acaso lhe tivera causado. Raquel então o abençoou e o exortou para que nunca mudasse sua maneira de agir e procurasse crescer sempre em seu amor a Deus e em servi-lo. Agradeceu pela assistência toda que ele lhe havia dispensado e por todo o carinho que demonstrara. O santo, por sua vez, também externou seus agradecimentos e lhe disse para que morresse em paz, pois estava certo de que sua alma iria para a companhia dos santos e dos anjos. Essas palavras confortaram sobremaneira a enferma, que suplicou a Deus para que ele cobrisse seu filho com suas bênçãos. O Senhor, para demonstrar-lhe seu acordo com aquele pedido, fez com que ela visse um grande clarão de luz resplandecente na fisionomia de José, e ambos, muito contentes e satisfeitos, renderam suas graças ao Senhor pelo que ele lhes concedia. Agravou-se bastante o estado de saúde de Raquel, e ela então entrou em agonia. José não a abandonou nem mesmo por um instante e a assistiu até seu último suspiro, portando-se com grande generosidade e firmeza de espírito. Dava toda a atenção à sua mãe e, simultaneamente, procurava consolar seu pai, muito triste que estava pela perda de sua companheira tão dedicada. Falecida Raquel, José tratou de confortar Jacó e, em seguida, retirou-se para seus aposentos, onde chorou profundamente emocionado e suplicou ao seu Deus para que ele o consolasse nessa tão grande aflição. E ele não tardou em atendê-lo, fazendo com que ouvisse sua voz interior, informando-o de que suas súplicas seriam atendidas e também os seus justificados pedidos concernentes à sua mãe. E o santo, vendo realizados os seus desejos, agradeceu ao Senhor e abandonou seu quarto para cuidar de seu pai. Na noite seguinte, enquanto José dormia, o anjo lhe falou novamente, informando que Raquel já se encontrava entre os justos e que dentro em breve ele iria sofrer também a perda de seu pai e que deveria conformar-se com a vontade divina. Que não temesse, pois Deus sempre o havia protegido e defendido em toda a sua vida. As notícias sobre sua mãe muito o alegraram. Por outro lado, afligiu-se muito com a informação relativa à próxima morte de seu pai. Todavia, procurou conformar-se com a ideia e preparar-se para as angústias que deveria enfrentar novamente, mantendo grande confiança e fé nas afirmações do anjo de que seria sempre protegido pelo Senhor por toda a sua vida. Sua condição humana o obrigava a sentir vivamente os sofrimentos todos que lhe estavam ainda destinados, mas seu espírito se mostrava de todo preparado para os dissabores a enfrentar e para receber.
Seu espírito se mostrava de todo preparado para os dissabores a enfrentar e para receber com paciência e resignação e até mesmo com alegria qualquer decisão vinda da parte de seu Deus. Havendo o santo, assim, passado pela dolorida morte de sua mãe, observava seu pai tomado de grandes aflições e procurava então confortá-lo e portar-se verdadeiramente como bom filho que era. Passado curto período de tempo, Jacó foi acometido da doença que lhe seria fatal. José, com suas forças já reduzidas pelo trabalho e sofrimento com a morte de sua mãe, foi tomado de grande dor e pediu fervorosamente a Deus que o assistisse com suas graças e que lhe desse forças espirituais para que pudesse cuidar de seu pai em sua derradeira enfermidade. Deus o atendeu e lhe deu novas forças, com as quais José se aplicou intensamente na necessária assistência a Jacó. Jamais o abandonou, de dia ou de noite, dispensando-lhe grande amor e caridade, animando-o a sofrer com paciência todas as dores e angústias naturais da doença. Seu pai, de fato, sofreu com grande serenidade e paciência, preocupando-se apenas com seu filho, que ficaria só e abandonado, e tendo que enfrentar sozinho muitas tribulações. José o confortava, dizendo para que morresse em paz e não se preocupasse com ele, pois o Senhor o protegeria e o ajudaria em todas as suas necessidades. Ouvindo isso, Jacó se acalmava e confiava plenamente em Deus, que muito amava seu filho e dele iria cuidar. Deixou para José todos os bens que possuía, para que deles usufruísse à sua vontade, pois estava ciente de que ele lhes daria o tratamento e o destino corretos. Como bom pai que era, deu-lhe também muitos conselhos e recomendações, para que mantivesse sempre seu amor a Deus e seu amor ao próximo. José ouviu tais recomendações com respeito e confiança, humildade e submissão, agradecendo a seu pai por tudo aquilo que ele lhe havia proporcionado durante sua vida. Prometeu-lhe executar todas as instruções recebidas para seu próprio benefício e glória do Senhor. Jacó, muito conformado, lhe disse então: Filho, posso morrer sossegado e satisfeito, pois vejo que estás bem orientado quanto à prática das virtudes e que amas e temes a Deus. E também porque deixo como herança muitos bens, com os quais poderás manter-te em boa situação e poderás fazer muitas esmolas, conforme forem teus desejos. Deves pedir a Deus pela remissão dos meus pecados e a graça que Ele me envie ao lugar dos santos. Espero que tenhas sempre boas recordações minhas e de tua mãe, pois cuidamos de ti com muito amor e cuidado. Nada mais resta agora que dar-te as minhas bênçãos e suplicar a Deus para que Ele as confirme através das suas e que mantenha para sempre as graças todas que te tem concedido. Com essas palavras de Jacó, o santo se ajoelhou humildemente e pediu novamente as bênçãos de seu pai. Juntamente, pedia também as do seu Deus, tendo assim recebido ambas. Chorando, agradeceu a seu pai os benefícios todos que lhe proporcionara, pela boa educação que lhe havia dado e pelos bons exemplos que lhe mostrara, solicitando ainda seu perdão para o que houvesse feito contra a vontade dele e pelos eventuais desgostos que lhe causara. Jacó, que na verdade jamais tivera qualquer desgosto com José, mas somente satisfações, disse-lhe que nada tinha a perdoar, pois ele jamais o havia desgostado. José, entretanto, não satisfeito com essa afirmação, não se levantava enquanto não obtivesse o solicitado perdão de seu pai.
E este então, não querendo desagradá-lo ou negar-lhe essa satisfação, confirmou seu perdão com muita alegria e de todo o coração. José mostrou grande alegria e agradeceu profusamente. Em seguida, o santo solicitou de seu pai a permissão de doar ao templo os bens que lhe deixava, sendo que seu pai o libertou totalmente nesse sentido, dizendo que deles usasse segundo o seu melhor critério e de acordo com a vontade de Deus. Muito alegre, o santo agradeceu novamente e assegurou que jamais se esqueceria dele e de sua mãe, e que ele poderia morrer tranquila e sossegadamente. O estado de saúde de Jacó se agravava progressivamente, e seu filho crescia cada vez mais em sua assistência e ainda muito mais em suas preces e súplicas no sentido do bem-estar eterno de seu pai. E Deus lhe deu toda a segurança que desejava, motivo pelo qual ele agradecia continuamente ao Senhor. José se ofereceu a Deus e lhe suplicou para que ele, José, passasse por todos os sofrimentos destinados a seu pai, para que ele pudesse retribuir todas as obrigações que tinha para com ele, pedindo também para que Jacó fosse enviado para a companhia dos justos. Deus o atendeu, e o santo passou por muitas dores e sofrimentos, com paciência e resignação, certo que dessa forma estava pagando por dívidas de seu pai para com Deus. Agradeceu profusamente por essa concessão e ficava assim seguro de que Jacó iria repousar no seio de Abraão após sua morte. Levantando suas mãos para o céu, louvava a Deus e agradecia sua infinita bondade. Chegados os últimos instantes de sua vida, seu pai teve completa assistência por parte de José, caritativa e amorosa, que o consolava e exortava a confiar na bondade e misericórdia divinas, e a partir satisfeito e seguro de que seria enviado para lugar muito bom e agradável. O agonizante teve todo o conforto por parte de José e morreu com grande dignidade, resignação e serenidade, plenamente confiante em seu destino eterno. Tendo seu pai exalado o último suspiro, o santo se retirou para o seu quarto, a fim de pagar com suas lágrimas o tributo devido pela morte de seu pai, no que tinha muita razão, pois ficava agora sem aquele que tanto o favorecera e o amara, e que havia lhe proporcionado tão boa educação. No sentido de desafogar suas mágoas e dores, ajoelhou-se perante Deus e suplicou sua ajuda, dizendo: Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ó meu Deus, aqui estou privado de meus pais, que vós levastes da miséria desta nossa frágil vida. Eu vos suplico que vos digneis a receber-me sob vossa proteção, dando-me todo a vós, preparado para qualquer sacrifício. Sempre me haveis proporcionado proteção e defesa, e eu tenho sempre me submetido à vossa vontade. Neste instante, dedico-me novamente todo a vós, e suplico que cuideis de mim e me dispenseis todo o vosso domínio. De hora em diante, estarei exclusivamente submetido a vós. Meu Deus, concedei-me a graça de poder servir-vos ainda. Meu pai e minha mãe me deixaram, mas o Senhor me recolheu em seus braços. Vós sereis agora meu pai protetor, minha mãe e toda a minha sustentação e refúgio. Fazei de mim tudo o que for de vosso agrado, e com que eu execute a vossa vontade em todas as coisas, e que a entenda sempre, pronto que estou para obedecer a ela em tudo e por tudo. Dizendo tais palavras para o seu Deus, José se sentia extremamente confortado, e Deus fazia com que ouvisse a sua voz interior,
dizendo que ele deveria permanecer tranquilo, pois ele havia ouvido suas preces e sempre o protegeria e defenderia com seu amor paterno. José, de seu lado, agradecia ao Senhor tão sublime favorecimento, se consolava e se colocava outra vez em contínuas orações. Amantíssimo Pai do Filho de Deus, São José, concedei a todos aqueles que devotamente meditarem nos mistérios da vossa vida santíssima todas as graças necessárias e imitarem as vossas virtudes, para que depois de vos servirem e servirem ao Senhor com fidelidade nessa vida, possam cantar os vossos louvores por toda a eternidade no céu. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.